Retornamos agora ao nosso segundo bloco, recebendo Bruno Zaffari, presidente do Instituto da Liberdade. O Instituto da Liberdade organizou hoje um grande evento aqui no Estado, que é o Dia da Liberdade de Impostos. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. O que foi esse evento? O Dia da Liberdade de Impostos é um evento que já vem sendo há alguns anos organizado pelo Instituto Liberdade, em conjunto com uma série de parceiros, o IEE, a CDL de Porto Alegre, a Sulpetro, que é uma parceira importante, o Instituto Friedrich Naumann. E esse é um evento que é desenvolvido justamente para gerar uma reflexão e conscientizar as pessoas do que representa a carga tributária brasileira. Se a gente for ver, e tem diversos estudos sobre isso, mas se a gente pegar o estudo do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a gente vai ver que o brasileiro, em média, precisa de 151 dias para pagar seus impostos. Então, a gente coloca esse dia como um marco para celebrar. Celebrar no sentido de gerar uma atenção e conscientizar. Será que a gente não está pagando imposto demais? Esse ano nós tivemos duas ações. A ação já bem tradicional dos postos de gasolina, foram 3 postos em Porto Alegre, um posto em Caxias e outro em Pelotas. E a gente também teve esse ano uma inovação que foi o chopp sem impostos. O chopp chamou mais atenção que a gasolina. Olha, acho que foi o páreo duro. Mas também uma outra forma da gente também gerar essa reflexão. Então, as duas campanhas foram limitadas justamente também por essa questão de não ser uma coisa tão comercial, mas ser mesmo um momento, e todos os parceiros trabalham firme na conscientização. Então, o chopp foi vendido a R$3 no Rambla, e os postos, foram 3 postos em Porto Alegre, então isso aí gera sempre um movimento e ajuda as pessoas a refletirem, né? Afinal de contas, que tipo de serviço nós temos? Que tipo de Estado nós queremos? Porque, claro, que não... E como já se viu dizer, não que se imagine que seja possível que não exista nenhum imposto. Tem serviços essenciais, como segurança pública, e a gente acredita que tem que ter um tanto. Os impostos, eles existem para que retornem ao cidadão. A nossa discussão maior hoje não é exatamente o tamanho dos impostos, sim é uma crítica porque o imposto não é adequadamente usado. Ele não retorna ao cidadão como deveria. Eu acho que, na verdade, nós estamos num momento que nós temos as duas coisas acontecendo. Porque se a gente pensar 151 dias e a gente for vendo a evolução do tempo que é necessário para pagar impostos, a gente vê ele saindo de 2 meses e meio, mais ou menos, nos anos 70, até 5 meses inteiros em 2015. Então, por mais que, claro, nós não temos nenhum grande serviço, ou na realidade nós temos que ver as pessoas que hoje trabalham no sistema de segurança, no sistema de saúde, educação, elas realmente passam uma dificuldade porque o recurso não chega nesses lados. Ele acaba servindo justamente para movimentar uma máquina burocrática criada pelo Estado. Extremamente pesada, extremamente cara e lenta. Se a gente para pensar, um país como os Estados Unidos, por exemplo, territorialmente talvez não tão diferente do Brasil, quantidade de pessoas também não tão diferente, muito maior em termos de PIB, e se trabalha 98 dias para pagar os impostos, enquanto nós trabalhamos 151. Se a gente pegar o caso do Chile, nosso vizinho aqui da América Latina, também um país emergente, menor em termos de território, menor em termos de população, mas são 94 dias para pagar impostos. Então o que acontece é que nós hoje temos uma carga muito pesada, são praticamente 2 trilhões de reais por ano que são recolhidos em tributos, e a gente também tem a questão da prestação de serviço. Eu acho que a gente tem as duas reflexões para fazer. Quais são os projetos que o Instituto Liberdade, do qual você é presidente, tem presidente? Você assumiu agora em janeiro. Nova Perfeito. Gestão, gente nova, sangue novo, profissionais competentes, hábeis. O que tu está levando para dentro do IL nessa tua gestão? Nós assumimos esse desafio, né? E eu acho que o Instituto Liberdade tem uma história muito importante de desenvolver o pensamentos da liberdade no Estado e no país. Nós estamos praticamente com 30 anos de Instituto e durante a história já tivemos muitas e muitas iniciativas.
E nós assumimos agora justamente com a ideia de trazer um pouco mais experiências que a gente teve no IEE também. Toda a equipe acabou passando pelo IEE em algum momento, já trabalhamos juntos. O vice-presidente, o Michael Soper, o Frederico Hilzendegger, que agora recentemente era presidente do IEE, diretor de Relações Institucionais, Wagner Lenhert, Leandro Gostiza, que também é ex-presidente do IEE, a Joana Renner, nossa diretora de comunicações, e o Arthur Malcom. Então, ele compõe uma equipe jovem que vem para justamente pensar diferente algumas coisas, pensar como é que a gente pode, partir de onde nós estamos, e inovar. E isso com a questão de publicação de livros, com a realização de mais eventos durante o ano, valorizar mais o associado do Instituto Liberdade. Bom, Bruno, falaste no Instituto de Estudos Empresariais, conhecido por IEE, é um dos organizadores do Fórum da Liberdade, o Instituto Liberdade, que também é um dos apoiadores do Fórum da Liberdade. Aonde esses dois institutos convergem, aonde eles divergem, eles são paralelos? Fala um pouco de cada um deles. Claro. São dois, o Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto Liberdade, eles são muito parceiros, né? Desde o início do Instituto Liberdade, que veio depois. O Instituto de Estudos Empresariais foi fundado em 1984 e a missão dele é a formação de lideranças empresariais comprometidas com um modelo para o Brasil de instituições fortes, de livre mercado, de democracia, de Estado de Direito. O Instituto Liberdade veio uns poucos anos depois, justamente para ajudar a desenvolver mais essa ideia, em termos mais de um público maior. O IEE ele tem um público reduzido, com um perfil muito focado em empresários ou sucessores de empresas, e o Instituto Liberdade ele tem um perfil mais aberto, ele busca envolver todos nessa busca por instituições melhores. Ele abre espaços para gente que é um novo empreendedor. Exato. O IEE, ele organiza o Fórum da Liberdade desde o início, e é um evento... É um dos eventos de maior sucesso em Porto Alegre, né? Sem dúvida, é uma referência no mundo hoje. São 2 dias de evento com 5.000 pessoas, e o IEE veio edição após edição, fazendo com que o evento ficasse cada vez maior e mais relevante. A gente pensar as pessoas que já vieram para esse evento, realmente é um pool de palestrantes que faz frente a qualquer evento no mundo. Então, o IEE veio fazendo todo esse trabalho no Fórum da Liberdade, e o Instituto Liberdade surgiu um pouco depois, justamente com essa ideia de divulgar, de distribuir conteúdos, inclusive de ajudar a trazer ideias de fora. Ao longo do tempo já foram traduzidos muitos livros, e na época o Instituto Liberdade, antes de ser Instituto Liberdade, era o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. Então, há alguns poucos anos fez essa mudança de nome, e daí ficou um nome mais amplo, até Instituto Liberdade, e são instituições parceiras. Nós temos o prazer de poder, de uma forma pequena, participar do Fórum da Liberdade, e é um evento que eu acho que orgulha todos no Estado hoje, de poder ter esse nível de debates aqui em Porto Alegre. E a gente vem trabalhando no Instituto Liberdade para atrair mais o público jovem e trazer cada vez mais conteúdo. Então, trazer um lado de educação mesmo. Porque qual é a ideia? A ideia é que nós precisamos de instituições mais fortes para o Brasil. Nós precisamos de um país que dê as condições para que as pessoas busquem os seus sonhos no limite das suas capacidades. A gente precisa ter Estado de Direito, a gente precisa saber que os contratos vão ser respeitados. A gente precisa saber que as leis são claras, que elas são objetivas, que o Estado está servindo o cidadão, e não ao contrário. Então, como em outros países, e tem diversos exemplos no mundo, tem índices que são feitos justamente para medir a qualidade dessas instituições, a gente vê que quanto melhor é o Estado de Direito, quanto mais forte a democracia, e democracia não é só votar, democracia é o Estado ser limitado, democracia é tu participar realmente, tu se sentir representado, tu ter o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a tu até poder o direito buscar de respeitar coisas. O outro, que é um pouco confundido, né? O direito de ser respeitado também. De ser respeitado. E mesmo o mercado, o livre mercado, que é uma coisa que hoje é tão polêmica, mas se a gente para pensar, é o livre mercado que coloca o consumidor, que coloca a pessoa como o seu fim máximo, é atender essas necessidades.
um mercado que possibilita que as coisas cheguem a preços baratos, que as tecnologias se tornem cada vez mais usuais, mais comuns na vida das pessoas. E os países mais desenvolvidos, os países que têm as populações com melhor qualidade de vida, justamente são os países que observam essas instituições. Então, o nosso trabalho ele é fazer com que essas instituições possam ser melhor debatidas, melhor compreendidas, melhor estudadas. O próprio Dia da Liberdade de Impostos, com as ações do posto de gasolina, com a do Chopp, é uma coisa simplória, mas ela busca justamente trazer esse debate. Sim. Afinal de contas, olha quanto nós pagamos, olha o tamanho do Estado que nós temos hoje. Será que não está na hora da gente repensar as nossas instituições? Será que não está na hora da gente pegar melhores exemplos para poder fazer com que o Brasil seja cada vez mais próspero? Claro. Nós vamos fazer uma pequena pausa na conversa contigo. Nós vamos ao nosso quadro, onde nós buscamos sempre recuperar algum lar que tenha sido desfeito por alguma criança ou adolescente que tenha desaparecido, tenha ou fugido ou desapareceu, enfim. A gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. Você está vendo na tela Larissa Vitória Fontoura Fioravante. Ela tem 15 anos, desapareceu agora no dia 8 de maio no bairro Jardim Dutra, em Porto Alegre. Após fugir, ela foi localizada na casa do namorado pela sua família e logo em seguida eles fugiram de novo e não foram mais vistos. Então, se você tiver qualquer informação, qualquer dica, entre em contato com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. Fones que estão na tela, 0800 64 26 400, 2131 5731 ou 8464 6960, DDD 51 de Porto Alegre. E voltamos então, Bruno, a falar da questão de impostos. Voltando ao dia de hoje, as filas foram grandes. Será que o nosso consumidor compreende o real efeito, a simbologia de que este dia 2 foi o dia em que ele parou de pagar imposto e passou a ganhar dinheiro com o seu trabalho? Será que ele tem essa percepção correta? Por mais que a imprensa, por mais que vocês trabalhem, os sindicatos apoiadores, as empresas apoiadoras, mas o consumidor percebe isso ou acha que é uma brincadeira? Olha, todo o nosso trabalho é feito justamente para que as pessoas entendam. Então, no momento que a pessoa foi abastecer, ela recebeu um flyer que explicava justamente isso. Tinha cartazes, matérias em jornais, enfim. Toda a nossa comunicação, todo o nosso esforço, ele não é para que a pessoa simplesmente abasteça ali alguns litros de gasolina, 20 litros de gasolina. Não é para que tenha uma vantagem financeira, aquilo é uma crítica. Exato, é um processo de conscientizar, é um processo de trazer a questão à tona. Porque a gente gostaria que a gasolina fosse mais barata todos os dias, que os produtos pudessem ser mais baratos todos os dias. E a gente também precisa entender, afinal de contas, qual é essa fatia que está escondida ali no preço, que está indo para o Estado, que está indo para bancar o custo Brasil, o custo, a estrutura pública. E, afinal de contas, qual é a estrutura que nós vamos precisar para o futuro? Qual é a estrutura que permite o país crescer? É um fato curioso agora, mas eu fiz uma pequena pesquisa um período atrás. Eu conversei com cerca de 50 pessoas sobre a percepção delas em relação à descrição dos impostos no cupom fiscal. Uma das 50 disse que olhava. As outras nenhuma, até sabiam que tinha. Sim. Isso é uma omissão. É uma omissão da própria cidadania. Como é que o Instituto, como é que tu vê isto? As pessoas não perceberem isso, não se importarem? Eu acho que esse é, inclusive, um desafio nosso. É justamente fazer com que as pessoas se importem. Eu acho que as coisas vão mudar quando as pessoas se importarem de verdade. As coisas vão mudar quando as pessoas se engajarem por uma mudança. Eu me lembro, a gente conversando agora, estava me lembrando de uma reportagem que eu li faz talvez 10 anos, uma coisa assim, mais ou menos 10, 12 anos. E fizeram uma pesquisa e perguntavam para as pessoas quanto você acha que é a margem de lucro das empresas. E as pessoas respondiam, na média, 50%. Então as pessoas tinham a visão de que do preço, 50% era o lucro da empresa.
enquanto, na verdade, na média eram 7%, 8%, alguma coisa nesse sentido. E essa distorção de entendimento, eu acho que ao longo do tempo já vem ficando mais clara. Eu acho que a gente já caminhou bastante. Eu acho que o fato de hoje ter ali o quanto de imposto se paga é porque, de alguma maneira, o imposto virou o centro da discussão. Ele entrou realmente como um tema importante. De repente ainda não seja para todos, ou de repente não seja na extensão que nós gostaríamos. Mas eu acho que só o fato da gente já ter na nota fiscal, da gente poder contar com um dia da liberdade de impostos como nós temos, com o impostômetro que a CDL está instalando no centro nos próximos dias, são todas ações que cada vez mais trazem essa conscientização. Elas fazem com que as pessoas, pelo menos, tenham a informação. E cada um de nós tem que escolher como é que vai usar, como é que vai se engajar, se acha importante ou não. Porque o impacto disso não é só o pagar mais caro o produto, não é só o dia a dia. O impacto disso é em toda uma estrutura do país, que hoje fica aquém do que poderia ser, e eu acho que é um consenso a gente dizer que o Brasil poderia ser muito mais do que é hoje, poderia ser muito maior, com uma população com uma renda muito melhor, muito mais próspera, muito mais educada, se a gente conseguisse justamente trabalhar essas instituições, entender onde é que está ficando, onde é que a gente deixa a competitividade de lado, onde é que a gente está perdendo espaço, onde é que a gente aumenta os custos desnecessariamente. E a gente só vai conseguir mudar na medida que a gente conseguir trabalhar essas questões, com uma visão de longo prazo, com uma visão maior do que um governo de 4 anos, mas é aí que a gente vai começar a trabalhar mesmo. Bruno, foi um prazer te receber aqui. Espero que a tua gestão no Instituto seja profícua, traga todos os resultados e que junto consigamos fazer aumentar a percepção crítica da população, do consumidor, de todo o brasileiro. Estamos chegando ao final do programa. O Mercado e Ação agradece a presença do Bruno Zaffari, com quem nós pudemos discutir de uma maneira muito gostosa e muito competente essa questão do Dia da Liberdade de Impostos. Agradecemos a sua audiência.